Romeu Zema, governador de Minas Gerais, foi debater contra 30 esquerdistas. Porque tá faltando serviço em Minas Gerais. Minas Gerais está 100% legal, 100% de acesso à energia elétrica, à água e saneamento, nenhuma pessoa passando fome no estado, nenhum problema gerado pela mineração, o que permite com que o governador, que aumentou o próprio salário em 300%, pudesse participar desta bela peça de divertimento. Vamos ver. O próximo tema agora, para todo mundo acompanhar aí, é: a esquerda quebrou o Brasil. Aí de novo, é muita gente. O nome? Kevin Santos Barbosa. Kevin, antes de você falar, eu quero fazer aqui meu comentário sobre esse tema aqui. Vai. Não sei aqui, pelo menos o pessoal que é um pouquinho mais velho aqui, que não é tão novo, vai lembrar de 2015 e 2016. 2015 e 2016 o Brasil teve a maior recessão da história. Nós, ao final de 2016, tínhamos aqui 13 milhões de desempregados, o maior número que já teve na história. Isso foi muito causado pela Operação Lava Jato, né? Para quem aí não lembra, a Operação Lava Jato, que foi deflagrada em 2015 e 2016, que você tinha os casos de corrupção envolvendo grandes empresas da construção civil brasileiras, como a Odebrecht, Camargo Correia, etc., né? E por conta dessas operações, que foram conduzidas pelo juiz Sérgio No Lips Moro, você teve uma destruição completa, enorme, dos principais projetos referentes à infraestrutura no Brasil naquela época. Então, ao invés de você ter punido os corruptos, ter prendido os caras, ter expropriado o que eles roubaram, ter nacionalizado as empresas, o que eles fizeram? Pararam tudo. Pararam tudo. Pararam todas as obras, e isso gerou uma recessão gigantesca, um desemprego enorme, e aí o negócio foi rolando, né, ladeira abaixo. Foi depois do impeachment da Dilma, do Petrolão, do Mensalão, da mala de dinheiro, da refinaria de Passadina e de um... Cara, é isso, né? O político conservador Pique Romeu Zema é um grande acervo da revista Veja, né? O cara é a coleção de CDs da revista Veja. É só música repetida. Mensalão, Petrolão, é só isso, cara. Só isso. Ele não vai falar, por exemplo, sobre o tamanho que o Estado brasileiro, o tamanho do compromisso da dívida pública do Estado brasileiro com os credores de renda fixa, do título do Tesouro, com os banqueiros, com os fundos de investimento. Ele não vai falar sobre o fato dele ter aumentado o próprio salário. Ele não vai falar sobre as políticas de austeridade que cortaram gastos públicos. Ele não vai falar das empresas privadas que ganham subsídio, que ganham incentivos fiscais. Ele não vai falar do agronegócio que não paga imposto quando exporta. Ele não vai falar da falta de tributação da LCI, da LCA. Ele não vai falar. Mas, né, é aquele papo que a direita brasileira se especializou. É o ataque a essa ideia, né, da corrupção, é a denúncia dos casos de corrupção, e é esse o grande problema do Brasil. E veja bem, corrupção é um problema, é uma questão, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas você atribuir todas as questões do Brasil, né, e essa crise que a gente vive somente à corrupção, a uma falha moral, né? E não à própria estrutura de economia dependente que a gente tem, do qual ele é favorável também, né? É você estar tampando o sol com a peneira. Punhado de outros escândalos. E o interessante é o seguinte, nesses 2 anos, 2015 e 2016, o Brasil foi o único país do mundo que engatou marcha ré. O mundo inteiro crescendo. É como se numa sala de aula, todo mundo tirasse 8, 9 e passasse de ano. E o Brasil tirou nota 2 e foi reprovado. E quem estava à frente era o PT. Agora tem um detalhe extra ainda. Eu assumi Minas Gerais em janeiro de 19. Peguei um estado arruinado pelo PT.
Folha de pagamento paga parcelada em 3 vezes. 13º não se pagava. Repasses para as prefeituras não se fazia. Prefeito renunciando, prefeito suicidando em Minas Gerais. E parece que agora que com a gastança do Lula, que continua... Gastança. Moleque, se o Lula tá na gastança agora, eu não quero conhecer a versão economizadora. Pelo amor de Deus, não é? O cara metendo arcabouço fiscal, torando, PPP a rodo. Pelo amor de Deus, mano. Nós estamos caminhando para ter outra quebradeira aí. Bom, eu acho que chega a ser engraçado, né, todo esse pânico com questão fiscal por parte da direita, dizendo que o Lula está gastando isso e aquilo, sendo que na prática, em 2023, ele aprovou um arcabouço fiscal, que é uma versão piorada do teto de gastos de Temer, que é muito mais restritiva ainda por cima. Esse daí assiste. Esse daí entendeu tudo. Esse daí pegou. Inclusive sobre quebrar o país e destruir o país. Eu acho que, como é que eu vou dizer, não foi a esquerda, não foi no governo de esquerda que morreram mais de 700 mil pessoas numa pandemia por descaso programático do governo. Não foi durante o governo de esquerda que se privatizou a Vale do Rio Doce, que inclusive essa privatização desembocou naquelas tragédias que houveram em Minas Gerais. Então não foi num governo de esquerda em que se privatizou praticamente, se tornou autônomo, o Banco Central do Brasil. Então não importa se eu votar no senhor, votar no Lula ou no Léo Périx, vocês não vão ter controle direto sobre a política monetária do país. Eu acho que quando você tira essa chance do povo decidir sobre a política monetária do país, você quebra o país. Então, mesmo que você queira fazer uma reforma, por exemplo, aprofundar o neoliberalismo, tá em choque. se essa não for a agenda do Banco Central, que agora é autônomo, como é que você vai conseguir? Não, eu quero que o Banco Central zele pela moeda, e não que o Banco Central seja subserviente ao executivo, ao presidente, como sempre foi. Atenção, à meia-noite rezaremos para a moeda. Moeda. Ave Maria. Todos saúdam a moeda. Todos saúdam a moeda. Porra, cara. É ótimo, porque a preocupação que o Banco Central tem é só com o aumento da taxa Selic, o aumento da taxa básica de juros. E aqui, gente, um detalhe importante, né? Porque essa questão da autonomia do Banco Central. O que é isso, né? Em 2019, durante o governo Bolsonaro, foi aprovada a autonomia do Banco Central. Então isso significa que as indicações, né, os direcionamentos da política monetária, da política do controle, por exemplo, de taxa de juros, de meta de inflação, que são feitos pelo Banco Central, agora... Sábado você foi no Resistencia Pub, né? Curtiu? Curti, obrigado. Pronto. Então, você tem... Perdi. Você tem a autonomia do Banco Central, que... você tem o Banco Central. Aí o Banco Central é a entidade, o órgão responsável do governo, que é quem lida com as políticas de taxa de juros, de meta de inflação, disso que é fundamental para o andamento da economia brasileira. E aí, o que acontece é que antes o Banco Central ele era atrelado ao Poder Executivo. O que o Central tomava eram baseadas necessariamente no Ministério da Fazenda, no Poder Executivo. E em 2019 foi aprovada a autonomia do Banco Central. O que isso significa? Significa que agora o Banco Central não precisa seguir as deliberações que são feitas no Ministério da Fazenda. Ele tem autonomia para decidir. Só que aí que está o pulo do gato. Por quê? Porque o Banco Central ele é gerenciado, administrado, meio que num esquema de revezamento e influenciado por isso, pelos grandes cartéis de bancos que existem hoje no Brasil. Os bancos da Febraban, né? Santander, Itaú, Caixa Econômica, Bradesco. E aí, o que acontece é que as decisões monetárias de taxas de juros deixam de fazer parte do artifício do governo. Então, o governo perde totalmente o controle sobre isso. Totalmente o controle sobre isso. E passam a ser realizadas de acordo com os interesses de quem está lá dentro.
no Copom, na presidência e desse lobby que influencia o Banco Central. E aí, né, o resultado prático é esse. O Brasil, nesse momento, tem uma economia desacelerada, né? Os dados falam, cresceu o emprego, cresceu não sei o quê. Não. O que está crescendo é a informalidade do trabalho. Os ganhos reais, concretos dos trabalhadores têm diminuído dia após dia. E você não tem uma política, por exemplo, de diminuição da taxa de juros para alimentar, para incentivar a atividade industrial. Então, com a taxa de juros lá nas alturas, os capitalistas nacionais e internacionais, eles não vão investir o dinheiro deles numa indústria. Eles não vão investir o dinheiro deles na compra de maquinário, na contratação de pessoal. O que eles vão fazer? Comprar título da dívida pública. Porque se a taxa de juros paga 15% ao ano, que é uma taxa ridiculamente alta, você não vai ter movimentação da estrutura produtiva. Pelo contrário, você vai ter um reforço e um aprofundamento da lógica do rentismo, da lógica da financiarização da economia, que inclusive está sendo encampada, né? Foi encampada pelo Roberto Campos Neto, que foi o presidente do BC indicado pelo Bolsonaro, e continuada sob Gabriel Galípolo. Teve até propaganda do governo federal falando, né, mostrando uma família, tal, não sei o quê, dizendo, olha só, família, a gente sabe que depender só do INSS é uma porcaria. Então junte seu dinheiro e invista seu dinheiro em título da dívida. O que é isso? É a naturalização do fato de que um trabalhador não vai mais ter acesso a uma aposentadoria decente, que ele vai precisar entrar no mercado financeiro para ter o mínimo de estabilidade. E tudo isso é mediado e realizado por essas políticas do Banco Central, meta de inflação, taxa de juros, etc. O Banco Central ter autonomia é coisa de país civilizado e desenvolvido. E antes era subvivendo. Não existe um país no mundo fora que tem isso aí. Pô, bem na hora. Vamos ver aqui. Quais países do mundo têm Banco Central independente? Vamos ver. Exemplo de países com Banco Central. Cadê? Tem vários. Tem vários. Mas essa questão, né? A autonomia do Banco Central não significa civilização, né? Não significa civilização. Significa a condução de uma política econômica voltada para o atendimento de determinados interesses financeiros. Né? Olá. Boa tarde, tudo bem? Você é? Rafaela. Rafaela. Senhor Zema, eu tenho, tô muito contente com essa oportunidade de conversar com um candidato à presidência. E eu sou professora há 22 anos, sou professora de geografia. Comecei no estado e eu saí agora do estado, exonerei, porque eu fui fazer o doutorado. Sou doutora em geografia. Parabéns. Muito obrigada. Bom. E o que eu queria dizer para o senhor é que, como é difícil ser professor nesse país. Olá, meu nome é Rafaela Locali, eu tenho 43 anos, sou professora de geografia há 22 anos e eu aceitei participar desse programa porque a minha preocupação real é com a educação, é com a qualidade de vida dos professores e as 14. Eu moro num apartamento de um quarto só, eu sou sozinha, não tenho marido, pai, ninguém que me ajuda. Dando um monte de aula. Segunda-feira eu dou 11 aulas. Então, que meu pé você dói. Entrou aí num ponto que acho que eu quero... Eu só queria... Então, silêncio! Eu só concluir, senhor, por favor. O que eu tô querendo dizer é que, não é fazer vítima, não. Eu escolhi essa profissão, que eu amo ser professora, porém, por eu não acho... Por vocação mesmo, sim. Por vocação, e eu dou aula de uma disciplina que a gente trabalha o ideal crítico, o viés crítico no aluno, mostrar... Eu sou uma professora imparcial. Eu não sou parcial. Parabéns. Em sala Cada de aula. um tem que tirar a sua conclusão. Exato, eu acredito, porque eu não dou aula só para alunos ou de esquerda ou só de direita. É claro que eu coloco os dois lados, mas eu não sou parcial.
E aqui eu queria que o senhor me olhasse também, não como esquerdista ou de, o senhor de direita, marcador de identidade, né? Que só briga e só arma contra o senhor, não, como educação. Então, quando fala que a esquerda acabou com o Brasil, nunca eu vi um governo, seja de esquerda ou de direita, que olhasse para a educação. Eu vejo uma China que está aí formando 1,5 milhão Tomaram, hein? De engenheiros por ano. Ano passado ela formou 1,5 milhão de engenheiros. O Brasil não formou 150 mil. Aí eu vi um outro governador de direita dizendo que um diploma não vale nada. Que eu sou CLT. Acho que até o nosso presidente fala isso, né? Ele se gaba, assim, não é? O que é muito ruim como exemplo. Você concorda? Quando falam esse discurso, para que eu fui fazer doutorado se eu não valorizou minha aula? Eu ainda tenho que trabalhar um monte para me sustentar sozinho. Então é um discurso que desvaloriza a educação. Mas eu quero que você, uma hora, converse com alguma professora de Minas, não sei se às vezes você tem contato. Nós já reformamos mais de 3.100 prédios escolares que estavam numa situação deplorável. A merenda escolar nem se compara com aquela que era no passado. Nós estamos investindo 23 vezes mais em merenda escolar. Não sei se você viu o avanço da alfabetização que saiu aí há um mês atrás. Minas foi o estado que mais avançou, está entre os 3 melhores do Enem. Então, lá em Minas, nós estamos mostrando que é possível e temos melhorado a educação. E temos o maior programa técnico profissional do Brasil, que é o Trilhas de Futuro. Obrigada. Olha, não deu tempo de nada. Por favor, se o senhor for o presidente. Obrigada. Pô, moleque, mas aí tem algumas coisas que não estão batendo direito, né? Que não estão batendo direito, né? Primeiro, desde 2019, a gestão Zema colecionou várias iniciativas que reduziram o papel do Estado na educação pública. Ele criou um programa chamado Programa Mãos Dadas, que transferiu escolas estaduais a municípios sem recursos suficientes, o que vai obrigar um processo cada vez maior de precarização, né, de sucateamento e de privatização posterior. O programa Somar tentou entregar a gestão escolar a organizações privadas, um negócio que o governo Tarcísio também fez aqui. E implementou modelo cívico-militar, corte orçamentário na Universidade Estadual de Minas Gerais, paralisação de obra e pesquisa, descumprimento da lei do piso nacional do magistério. Os trabalhadores da educação em Minas Gerais sofreram um achatamento salarial que, nesse ano de 2025, chegou a R$ 2.092. Desde 2019, o piso salarial nacional cresceu R$ 2.300, enquanto que o reajuste aplicado pelo Romeu Zema foi de só 39,96%. Então, enquanto que o piso nacional do magistério aumentou em R$ 2.300, ele não cumpriu o piso nacional do magistério e aumentou o salário dos professores em R$ 792. Além dos casos de militarização, além dos casos... aquela cena deplorável, né? Da maior aula do mundo, usando IA, né? Usando inteligência artificial. E que se transformou num verdadeiro caos, né, cara? Se transformou num verdadeiro caos. Então, é importante, porque falar disso, você percebe que ele não levanta um dado. Ele fala, investiu 23 vezes mais. Beleza, e como que esse dinheiro está sendo alocado? Ele está chegando na ponta? Ele está chegando no fornecimento das merendas e das alimentações com maior qualidade para as pessoas? Em 2024, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais concedeu uma liminar para suspender esse programa Somar porque existia falta de transparência nos editais e porque representava riscos à rede estadual. Inclusive, né, o Romeu Zema chegou a recorrer dessa questão para o STF, mas voltou atrás porque, né, ele reconheceu que o projeto era inviável, né? Além desse lance da municipalização da educação em Minas Gerais. Por quê? Porque quando você faz a transferência da gestão da escola da rede estadual para a rede municipal tem muito menos recurso e muito menos verba para poder gerenciar e administrar as escolas. O que leva a uma sobrecarga dos municípios.
em termos financeiros e faz com que não haja estrutura nem recurso para absorver essa nova demanda. E aí, qual que é o resultado prático disso? As escolas com piores estruturas, o adoecimento de profissionais, a superlotação das escolas. E aí, além disso, né, os professores que trabalhavam há muito tempo numa determinada escola estadual, quando ela é municipalizada, eles precisam mudar toda a sua vida para poder mudar de local de trabalho, de emprego. E aí, o que acontece é que o governo dele destinou 500 milhões de reais ao programa sem que haja regra transparente de distribuição. Na mesma questão do Tribunal de Contas do Estado. E como rolou muita mobilização popular por causa disso, em julho de 2025, de novo o Tribunal de Contas do Estado suspendeu novas adesões ao programa. Justamente por quê? Irregularidade, desvio de recurso, falta de planejamento. Então, o que ele está fazendo? Ele tira o Estado, ele altera a legislatura, ele altera o mecanismo de organização da educação, terceiriza a responsabilidade da gestão e destrói as condições dignas e objetivas para que os professores e para que os alunos tenham o mínimo do mínimo, que é uma educação, né, de qualidade. Além, né, do corte de mais de 100 milhões de reais que ele fez em 2024. A Universidade Estadual de Minas Gerais, em 2023, teve um orçamento de 400 milhões de reais. Em 2024, ele deu 100 milhões de reais. Imagina você ter uma universidade que você tem um corte de verba de 75% de um ano para o outro. Professor que estava recebendo menos de R$1.000 por 20 horas semanais de trabalho. Ensino superior público. Ensino superior público. Então, é importante porque esse tipo de papinho, né? Ah, investiu, as escolas estavam quebradas. Você percebe? É tudo um grande ué, né? Um grande ué. Um verdadeiro e uníssono ué. E é essa coisa mesmo, né? É aquilo que o Brizola falava. Fala que a escola é cara, que o investimento é caro, tananana. Cara mesma é a ignorância. Essa custa caro. Essa custa caro. Epa, seu primeiro. As pernas compridas, né, Zema? Qual o nome? Luiz. Bom, Luiz, nós estamos falando aqui de que a esquerda quebrou o Brasil e parece que vai quebrar de novo. Sua visão aí. Queria só trazer uma perspectiva histórica. Posso? Pode. Nunca tivemos esquerda dominando o Congresso do Brasil. O senhor sabe disso até melhor que eu. Brasil, desde a época da invasão colonial, monarquia, período ditatorial do Estado Novo, ditadura, sempre direita. Mesmo quando o Brasil entra num período desenvolvimentista, quem está lá no Congresso? A direita. Bom, meu nome é Luiz Felipe, estou aqui de novo, dessa vez para falar com um político e não com um empresário. Sou professor de geografia, tenho 36 anos e hoje a ideia é mostrar que os políticos também têm que prestar conta para a população e pensar na perspectiva histórica aí do papel tanto da esquerda quanto da direita para construir um caminho democrático para o nosso país. Ruralista, povo que herdou latifúndio, a galera que está lá no Getúlio Vargas. Cala a boca! Leonel Brizola, ela bem pra Brizola área não foi nosso presidente, né? lá, Infelizmente. Né? Pô, legal. Olha que gênio, moleque. Olha que gênio. É mais fácil comer a banana com casca. Olha que gênio. O cara, pra contrapor o professor que falou que a esquerda nunca foi dominante no Brasil, diz: Getúlio Vargas e Leonel Brizola eram de esquerda. Pô, legal, campeão. Tu mandou 2 exemplos. Presidente Brizola. Exatamente. President Leonel Brizola.
tivesse Mas muito chegado ali. influente, você concorda? Vargas teve uma política populista, mas também não tinha Então. congresso. Quando o Lula entrou no poder, o senhor se lembra, né? O pessoal mais velho aqui do recinto, o vice dele era do PL, lembra? Não é uma coisa interessante que o vice do Lula era do PL? Era um mineiro Ele lá. teve que se vender, né, pra direita Mineiro para conseguir lá. minimamente ter um governo de coalizão. E o Lula, ele é um cara de um partido que se posiciona centro-esquerda, mas a gente tá numa lógica que é capitalista. O mundo é capitalista. Por isso a gente tá falando de esquerda-direita, não Então é capitalismo por e isso que não dá comunismo. certo, então. É porque não adotou a regra da esquerda. Muito pelo contrário. Nossa, que salto lógico, hein? Porra! Tá melhor que o Jardel Gregório dos Santos competindo nas Olimpíadas. Bateu o recorde sul-americano de salto em distância. 1, 2, puf! Saiu voando, mano. Tamanho do salto lógico. Isso é um processo. A gente não tá num processo que tem começo, meio e fim. Ele tá sempre em desenvolvimento. É um período de transição. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda tá em regime de escravidão. Por isso a esquerda tradicionalmente luta contra o racismo, Mas pera luta aí. contra o machismo, luta contra a homofobia, Pera aí, luta por educação pública, quero por te- saúde pública. Coisa que o senhor me conheça, se eu estiver errado, é contra, por conta de uma política privatista. Não da garantia de direitos coletivos, mas de privilégios particulares. É isso que a direita defende. A esquerda não. Tem bandido na direita, tem bandido na esquerda. Lamentavelmente, eu Sim. concordo com isso. Tem competência na direita, tem competência na esquerda. Não vou nem falar no centrão porque já está implícito. Agora, a política social da esquerda parte também de uma concepção de mentalidade, filosofia, que vem lá do iluminismo, de direitos iguais, de combater uma hierarquia do pobre explorado pelo rico. É isso que a esquerda vem construindo década após Não é legal, Romeu Zema? Não é legal? Quando você está sendo atropelado por um rolo compressor que não cansa de falar. Simplesmente professor Luiz. Cadê? Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. Cristiano. Não. Agora eu sei que é só até os 10 segundos, né? Então vai de novo. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. décadas, século após século. Então eu quero agora fazer aqui um posicionamento para você e para os colegas aqui. A Vai. esquerda fala que devemos, e eu concordo, que devemos dar oportunidades iguais para todos. Sem dúvida. Agora, dar oportunidades iguais para todos, pelo que eu sei, não vai fazer com que todos fiquem iguais. Boa. Sabe pouco, então. Mostrou que sabe pouco. Eu Não. conheço uma família em É o conceito da equidade. em que um filho que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe é padre e o outro tá condenado, tá preso porque já Sim, mas matou... Não, é de um nível de pobreza filosófica, é de um nível de pobreza cognitiva, né? Parece que o neurônio A e o neurônio B foram tirar férias na praia de Acapulco do Chaves. Cara, como que pode? Porque aí fala assim, veja bem, as crianças que foram criadas pelo mesmo pai e pela mesma mãe tiveram destinos diferentes. Ah, jura, gatinha? Jura? Não acredito. Não acredito que duas pessoas diferentes tiveram caminhos diferentes. Moleque, ó, o Jean-Jacques Rousseau assim, ó. 2 ou 3, É você trazer entendeu? Então, direitos diferentes para pessoas diferentes, é o conceito Mas- da equidade. Alérgico à Eu ajudo inteligência. mais quem Correto. precisa mais. Por isso o governo precisa investir em quem precisa mais. Por isso o rico Agora- paga mais imposto para a que es- o pobre possa estudar e comer. agora a Por isso o esquerda... empresário vai ter que pagar mais imposto para que a gente possa investir, por exemplo, em reforma agrária e produção de alimento no campo. O Brasil é um país pobre, em que as pessoas passam O Brasil é um dificuldade. país riquíssimo, mas cheio de pobreza. Cheio de pobreza. Aí, E por por que conta que de os quem explora a políticos da população.
esquerda, quando viajam para o exterior, levam comitiva de 200 pessoas mostrando o relógio. Que é uma questão diplomática. Eu particularmente me incomodo muito com isso. Mas o senhor gostaria que um presidente usasse calça de moletom e chinela havaiana no Palácio do Planalto? Falando, mas precisa usar um sapato de 15 mil reais, um relógio de 200? Você acha que precisa? É uma ostentação. Pô, o cara que aumentou o próprio salário em 300%. Porra. Não dá, né? Não dá, mano. Não dá. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O cara quer falar de gasto do Estado, quer falar de quebra do Estado e aumentou o próprio salário em 300 mil reais, moleque. Como que pode isso, velho? Porra, como que pode? Desagrada. Eu acho até que eu tenho mais patrimônio que o presidente. Nunca comprei e nunca vou comprar. Mas no dia que eu usar isso agora, sem a menor necessidade. E no dia que eu ganhar eu faço questão de repassar para uma instituição que precisa, uma instituição de caridade. Essa instituição se chama Meu Bolso. Como governador, porque eu acho que quem é de esquerda deveria dar bons exemplos. Sem dúvida. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas não é mais da sua obrigação. Obrigado, hein? Com todo o meu respeito, governador. Todo mundo da esquerda leva... Mas temos que criticar essas pessoas também. Eu concordo em grau número gênero com o senhor. Me parece, eleição democrática, esquerda e direita, disputando partidos sem nepotismo, sem vantagismo. A esquerda democrática defende absolutamente isso. Por isso, mas não é o que está sendo praticado. O fim do financiamento privado de campanha, o fim de bilionários, senador. Agora, por que esse governo deixa esses juros tão alto por causa da gastança? É Galípolo, é o Banco Central que tem autonomia, que o senhor acabou de defender. Mas o Galípolo coloca o juros... O governo gasta muito... Opa! Mas para ganhar dinheiro do dinheiro que está lá em juros. E tem uma outra coisa também importante, com o crescimento do título da dívida pública, não, também, né? Mas com o crescimento da taxa de juros, dólares para dentro do Brasil, que é o que ajuda a manter regulada essa linha inflacionária, né? Então, uma política de baixa inflação, que é o que se coloca como uma das metas do Banco Central, em 4% e tudo mais, você precisa atrair moeda forte para cá, e aí essa taxa de juros elevada faz com que os dólares sejam atraídos para cá, né? Mas, nossa, coitado do Romeu Zema, mano. Nossa, coitado. Isso é política de mercado. Isso é um governo de esquerda do PT governando de acordo com o mercado. Isso é por causa da gastança. É por causa da gastança do PT. O governo tem que gastar. Tem que acabar com esse teto, esse arcabouço. Tem que investir em educação, então, saúde, na sua moradia, opinião, quanto mais gastar, melhor, então. O país que tem a maior dívida pública do planeta, governador, é os Estados Unidos. Tá, então tudo bem. A China não fica muito atrás. Se o Estado não investe em infraestrutura, o país não se desenvolve. Porra, o Estado brasileiro emite a própria moeda, moleque. Acabou. Emite a própria moeda. Pode criar política industrial. Essa é a questão. Esse discurso de não pode gastar, de tem que reter gasto, só serve para duas coisas. Primeiro, para você poder concentrar todos os recursos do Estado no pagamento da dívida pública que acontece, né, para os credores privados, né, para os grandes credores privados. E nesse movimento, o que acontece? Se você tem menos dinheiro sendo investido por essa lógica de contenção, a tendência é que todos os serviços públicos, como escolas, hospitais, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, através dos repasses e tudo mais, vão perdendo qualidade, vão perdendo a capacidade de se organizar, de ser administrado, de ter recurso para, de fato, ter melhorias. E aí o que acontece? O negócio vai caindo de qualidade, a parada vai sendo destruída, e aí você abre alas para que esse discursinho, como é do Romeu Zema, do Tarcísio de Freitas, mas que também é de parte do governo federal, que é a política hoje centralizada do governo federal, que é dizer, olha, a gente vai deixar o capital privado entrar, a gente vai privatizar, a gente vai entregar para a iniciativa privada porque ela é mais eficiente, porque ela gasta menos, porque ela consegue ter uma organização mais científica do que está acontecendo. E aí o resultado prático disso, para você que mora em São Paulo, é não. Para você que mora no Rio, a SEDAI.
Acabou. O sistema de transporte público dos ônibus que existem em todas as cidades, com cifras milionárias sendo bancando, dono de empresa subsidiando com incentivo fiscal e a galera andando em ônibus sem ar-condicionado. E o trabalhador e a trabalhadora andando em ônibus zoado. O motorista de ônibus trabalhando na 6x1. O motorista de ônibus trabalhando como motorista e cobrador. Aí você não tem investimento público, você não tem recurso público. O que você tem? Você tem a desidratação do Estado. Nesse discursinho mequetrefe, que abre alas para privatização. A privatização vai lá, vai ganhar um dinheiro violento em contrato de licitação do Estado, vai ganhar um dinheiro violento via subsídio e não vai entregar um bom serviço. Acabou. Ele vai onerar o Estado, então o Estado vai ter que ficar pagando o contrato, como é, por exemplo, aqui no metrô de São Paulo, em que o contrato que o Estado tem com a Via 4, né, com a CCR, que não é mais CCR, mudou de nome, mudou de nome, mas é a mesma merda. Você tem uma mudança de contrato em que a maior parte do dinheiro que entra das passagens vai para o pagamento do contrato da linha 4 amarela. E os recursos que vão para o metrô público, para a CPTM pública, são insuficientes. Qual que é o resultado? Qual que é o resultado? É o trem que não funciona, que tem problema mecânico, é o corte de pessoal e de funcionário. Olha a Sabesp. Olha a Sabesp, tarifa de água que aumenta sem parar e não oferece um serviço de boa qualidade. Esse discursinho é o discursinho ligado a essa forma com que o capital brasileiro, com que o capital internacional, porque é esse o modelo de economia dependente. É um modelo de precarização do trabalho, de piora da condição de trabalho, de marginalização social, falta de acesso à moradia, a saneamento básico, a energia elétrica, a entrega de setores estratégicos para conglomerados privados nacionais, mas principalmente internacionais. E é um negócio que aconteceu no Brasil Império, na República Velha, que acontece desde 88 e que tem acontecido agora também. Aí vem o cara, o governador, que aumentou o próprio salário em 300%. Moleque, se ele tivesse reajustado o salário dele pro índice inflacionário da vez, tá ligado? Tipo, do percentual de um ano, beleza. Suave, né? Acho que é isso. Agora, o maluco aumentar o salário em 300% e vir meter esse louco de que o problema é o gasto público? É o investimento do Estado? Que tira recurso de enfermeira, professor, assistente social, de coleta de lixo urbana. Meu amigo, tem que ter uma cara de pau. Olha, que eu vou te dizer. Só vou te dizer uma coisa. Eu quero me drogar. É só isso que eu tenho pra dizer. Se o Estado não traz igualdade e justiça social, depender do bom senso, do empreendedor bonzinho que vai gerar emprego, não funciona. Na hora que o juro subir para 50% ao ano e todo mundo quebrar na rua e país paralisado. Aí o governo vai acordar. Aí o governo tem que respeitar a vontade popular. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Protestar. Agora deixa eu falar. Sem tomar porrada da polícia, que é a abordagem da direita. Você deixa eu falar agora? Por favor. O Brasil, lá em 2015 e 2016, quebrou por causa da irresponsabilidade da Dilma, do PT, que veio com o PAC, que veio com a... Deixa eu falar, que veio com aquela gastança, veio com déficit atrás de economia déficit. Do mundo deixa eu falar. Brasil, em 2011. E hoje não está nem entre as 10. Com pois o governo mas depois do PT. De golpe de Temer e governo de Bolsonaro. Deixa eu falar. Você deixa eu falar? É que o senhor está contando uma coisa que ele já sabe. Não, eu estou querendo completar. Por favor. O que o Lula está fazendo agora é o mesmo que a Dilma fez. A economia está... Menor índice de pobreza da história. Você deixa eu falar? Então é isso. Menor índice de pobreza da história através de anabolizante. Isso é Eita! Eita que a criançada tá no suco! Eita, que a criançada, ó! Iban! Ih, caralho! Olha aqui! O programa Ramondino, ó! Eu tô fora do programa, como dá pra ver. Ó! Esquece! Ó!
crianças sob o efeito de anabolizante. Yes! Vencemos, rapaziada. É isso, estanozolol e decanato de testosterona na merenda. Com bolacha recheada, sabor morango. Moleque, acabou, velho. Acabou. Arnold Schwarzenegger III, imperador do Brasil. Acabou. Bolsa Trembolona. Acabou. É isso. Programa Hemogenin para todos. É o Hemogenin para todos. Deus, mano. Ficar claro, o efeito colateral vai vir daqui a pouco. Moleque, tem que tomar cuidado. Efeito colateral, cresce cabelo nas costas, ginecomastia, crescimento do pomo de Adão. Não é? É complicado, gente. Como que você vai lidar com os efeitos colaterais dos anabolizantes das crianças? Moleque, é complicado. Tem que ver isso aí. Fora, eventualmente, os problemas... Não é? Ó, documentário sobre anabolizante, sem meme. Better, Faster, Stronger. É um documentário da associação do uso de anabolizantes com a formação do ideal de homem americano. Mano, é brabo. O efeito colateral é a reforma trabalhista do Temer que destruiu as garantias sociais que a esquerda conquistou com muita luta. Quando os neoliberais foram lá... Deixa eu falar de novo. Mas é monopólio da palavra, brasileiro... Estamos conversando. Então, por que o brasileiro... que preza tanto o fundo de garantia, o 13º, as férias, etc., vai para países onde ele não tem nada disso e ganha por hora. Primeiro que a pessoa que não tem nem como pegar a condução pública não vai para outro país. Isso é uma ilusão que o senhor tirou não sei de onde. O segundo é que tem muitos países como Estados Unidos onde os índices de pobreza, gente morrer de overdose de fentanil porque está desalentado, é o emblema do capitalismo que deu certo, é o país do mundo que mais tem gente encarcerada, que tem 47 milhões de pessoas nos Estados Unidos hoje estão passando fome. 47 milhões de pessoas, fora o número astronômico de pessoas que dependem dos programas de alimentação popular, do que eles chamam de... Não é bolsa de alimento, né? Mas é tipo centros de alimento, lugares que distribuem alimentos. Tá? Tem uma matéria no Wall Prime sobre isso, o podcast da depressão, que vocês precisam ver. Violência pra caramba, que tem desemprego, tem criminalidade, tá entrando num buraco sem fundo e que tá vindo ele engolir ele é a China. Tem tanto brasileiro querendo ir pra lá, gente do mundo todo querendo ir pra lá. É estranho, tem gente que vai pra Austrália. Propaganda, né? Esse é o nome. Também tem gente que vai pra Nova Zelândia, tem gente que vai passear. Atrai tantas mas pessoas. Mas a população no Brasil que quer sair da favela, da comunidade, porque não tem saneamento básico, não tá indo morar nos Estados Unidos. O senhor sabe disso. A questão é que a esquerda olha pra essas pessoas, não invisibiliza, não tá olhando pra classe alta que tá indo pra outro país pra sonegar imposto. Tá olhando para quem quer educação pública de qualidade, quem quer merenda de qualidade, num país historicamente com congresso de direita. E é isso, né? A galera muitas vezes migra do Brasil para outros lugares com mala e cuia na mão, porque aqui a gente tá vivendo uma realidade de ampliação da precarização do trabalho, de destruição das estruturas públicas, e se tem cada vez menos a perder. Só que essa situação de crise do capitalismo mundial é algo que está se expressando em outros lugares. A gente viu o vídeo lá da trabalhadora na Inglaterra. A gente viu o vídeo. A gente fez aquela leitura da matéria também sobre os brasileiros saindo de Portugal. Tá tudo conectado. Aí a galera, por óbvio, né, vai tentar uma vida muito marcada por propaganda, por ter um poder de compra um pouco mais elevado e tal. Mas chega lá... E a galera que consegue construir uma vida, né, mais estável, come o pão que o diabo amassou. Amassou, mano. Amassou. Posso falar de novo? Se a esquerda tá lá, como eu disse, desde 2003, teve já 20 anos de governo para poder fazer essas questões. Com Temer e Bolsonaro, a gente não pode usar isso como se fosse uma sequência só. Tá, mas vamos somar tudo. Não. Aí é uma... vamos somar tudo. Que isso? O cara tá... Distorção histórica grosseira. Então Bolsonaro...
Andou pra trás, Temer andou pra trás. Então, o culpado é o Temer e o Bolsonaro. A reforma trabalhista, colocar arma na mão de cidadão, tudo isso foi bastante complicado pro governo PT. Se tivesse uma sequência, a história seria outra. O senhor precisa concordar comigo. Não concordo, não. Não concorda porque se concordar sabe que vai estar errado, né? Chama revisionismo histórico. Se ele concordar, você tava saindo do novo já. É isso. Vou até mudar aqui o... Ah, não. Dá pra ver. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence. Eu quero avançar. História da Liga dos Campeões. Ele, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio. Ele fez o quê? Ele fez de novo. Não tem como, hein? Não tem como. E tem uma melhor parte ainda aqui. Cadê? Ah, não é esse não. Não, é um outro áudio, mas também é muito bom. Coquinha, vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta. Cadê? É esse aqui, ó. Você não vai ser de novo porque ele vai ganhar a Champions de novo. Porque ele é vitorioso. É ganhador. Vitorioso. O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, seu filho da puta. Ele não para! Nunca! Porra! Ele vence! E vence! E vence! Só! Tá? Porra, esse áudio é muito bom, velho. Tá maluco. Só isso. É só o que ele sabe fazer. Só sabe vencer. Ele tenta perder. Não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Não consegue, não consegue.